Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete em crochê, super rápido, econômico, gente. Para fazer essa peça eu utilizei apenas 299 gramas de fio e ela ficou com a medida de 72 centímetros de comprimento por 47 de largura. Ficou um tamanho maravilhoso e vocês veem como ela é econômica, com menos de 300 gramas, né? 299 gramas eu consegui fazer essa peça. Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa aula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Me sigam lá nas redes sociais, gente, eu sempre deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Lá no Instagram é @ateliê Isabela Fernanda e lá no Facebook tem o grupo Crochê com Isabela Fernanda. Então é isso, vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para trabalhar a minha peça, eu vou utilizar aqui, ó, o fio boca azul. Eu vou utilizar o vermelho e o cru, todos eles na ordem 6. E esse fio, o tex dele é 885, ele é um fio 100% algodão. Para trabalhar com esse fio, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Eu vou deixar o link, gente, da loja na Shopee e também no Mercado Livre do fio boca azul. Vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou usar tesoura e se você tiver uma agulha de tapeçaria, vai facilitar bastante na hora do arremate. Então, gente, eu vou começar a trabalhar com o meu fio aqui na cor vermelha. Você pode começar aí com a cor da sua preferência. Eu vou começar fazendo aqui, ó, o meu nozinho inicial. Então, eu dou essa laçadinha e faço aqui o meu nozinho. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, 5. Vou fazer aqui um total de 48 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui o meu cordão com 48 correntinhas. Isabela, se eu quiser fazer minha peça maior, como eu faço para aumentar? Você vai aumentar esse cordão inicial aqui, gente. Eu fiz com 48, se você quiser fazer maior, você vai aumentar de 5 em 5 correntes. Se você, a partir dos 48, ó, você coloca 5 correntes a mais. Se você quer maior, coloca mais 5, e assim até o tamanho que você desejar. E se você quiser fazer menor, fiz aqui as minhas 48, você vai diminuir 5 correntinhas. Se você quiser fazer ainda menor, você diminui mais 5, sempre a partir dessa quantidade que eu passei para vocês, né, das 48 correntinhas. Então, agora, eu vou laçar o meu fio, eu pulo 1, 2, 3, 4, e aqui, ó, no quinto ponto de base, eu faço um ponto alto. Novamente, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui no quinto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final. Então, vai ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui, fiquei, ó, fiz um ponto alto sobre cada ponto de base. Nessa volta aqui, eu fiquei com um total, se a gente contar desse primeiro ponto até esse último ponto, eu tenho um total de 45 pontos altos. Mas a gente não vai contar esse último ponto aqui, ó, porque esse ponto a gente vai trabalhar, já é o ponto que a gente começa a trabalhar a curva aqui da nossa peça. E esse primeiro ponto aqui, ó, também. Então, eu vou fazer assim para deixar meio que essa separação, porque esse ponto aqui a gente vai trabalhar a curva também da nossa peça. Então, aqui, que será a lateral, a gente vai ficar com um total de 43 pontos altos, ó. Aqui a gente vai ficar com 43, aí. Contando com esse tem 44 e com esse aqui 45. Mas como eu falei para vocês, eu tô falando a quantidade total só para vocês conferirem e não se perder. É muito importante ver a quantidade certinho de pontos aqui do começo para não dar errado o decorrer da peça, né? Então, aqui na parte reta, a gente vai ficar com um total de 43 pontos altos. Porque esse último, né? Que no caso é esse primeiro e esse último aqui, vai ser a curva da nossa peça.
Então, aqui, ó, eu já fiz o primeiro ponto da curva do meu trabalho, ó, que foi esse ponto alto. Eu vou laçar, vou vir aqui nesse mesmo ponto de base e vou fazer mais 6 pontos altos, ó. Então, eu fiz um, venho aqui, faço 2, 3, 4, 5 e 6. Contando com aquele ponto que a gente já tinha, a gente fica com um total de 7. Então, a gente precisa ter 7 pontos altos aqui, tanto nessa curva quanto na outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou laçar. Agora, eu venho aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, eu já vou escondendo aqui, ó, esse meu fio. Venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui, por toda a lateral da minha peça. A gente vai ficar com um total de 43 pontos altos. Lembrando que o último ponto é o ponto aqui da curva. Então, a gente tem que ter 43 pontos altos aqui, ó, nessa lateral, 43 pontos altos nessa, 7 pontos altos nessa curva e 7 pontos altos ali na outra curva. Eu vou fazer aqui os meus pontos altos e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, ó, eu fiz um ponto alto em cima daquele primeiro ponto que a gente fez. Vocês lembram que esse ponto aqui eu falei que seria da lateral da nossa peça. Então, aqui, a lateral não, da curva da nossa peça. Então, aqui na curva, vocês lembram que a gente tem que ter um total de 7 pontos altos? Então, aqui, ó, eu já conto como um ponto alto 2 pontos. Então, eu preciso fazer mais 5 pontos altos para fazer um total de 7. Eu laço, ó, venho aqui nesse mesmo intervalo, faço um ponto alto. Laço, novamente, ó, venho no mesmo intervalo, faço um ponto alto. Fiquei com 2. 3, 4 e 5. Então, aqui, ó, vamos contar para conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com essas correntinhas aqui. Então, eu vou contar aqui, ó, bem no pezinho aqui tem 1, 2, venho aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Vamos conferir agora, ó. Então, aqui, gente, ó, nessa curva a gente tem 7 pontos altos. Vocês, para fazer uma marcação, ó, você vem aqui, puxa um pouquinho, só para você ter como base que aqui é a curva da peça, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que prestar atenção aqui nessa parte, como eu falei para vocês, dando certo aqui, o restante da peça vai dar tudo certo. Então, fiz aqui a minha separação. Cheguei aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou puxar aqui só um pouquinho, depois ele fica bem certinho. Ó, e aqui pra fazer também a minha separação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui nessa lateral, eu fiquei com 43 pontos altos, ó, desse lado, e 43 pontos altos desse lado aqui. A quantidade que tem desse lado tem que ter dessa. Então, ficou assim a divisão da minha peça. Cheguei aqui no final, ó, eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui do lado, ó, que é o primeiro ponto aqui, ó, daqueles 43 pontos, ó, da lateral. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Tá aqui minha marcação. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, venho aqui, ó, nesse ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base por toda essa minha lateral, até chegar aqui, ó,
onde tá a nossa marcação, até chegar nesse último ponto aqui da lateral. Fui fazendo aqui, gente, ó, os meus pontos altos, até chegar aqui no último ponto da lateral, ó. Ficou assim. Aqui, ó, já tá dando pra ver a nossa marcação. Então, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto daqueles 7 pontos que a gente fez, e vou fazer um ponto alto, vou laçar, vou no mesmo pontinho de base e vou fazer um ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro aumento, ó. Laço, venho no próximo e faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço, venho aqui no próximo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base, ó. Então, aqui eu tenho 3 pontos com aumento, ó. 1, 2 e 3. Vou laçar. Agora, nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto apenas, ó. Laço, e agora eu venho nesse pontinho aqui, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço, venho no próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Laço, e aqui, ó, no último ponto daquele 7, novamente, eu faço 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, aqui, ó, tá a parte da curva aqui da minha peça. Nessa curva, a gente fez 3 pontos com aumento, 1 ponto sem aumento, né, que foi só um ponto alto, e 3 pontos com aumento. A gente ficou aqui com um total de 13 pontos altos, ó, vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não contei esse aqui, gente, ó. Vamos contar aqui novamente. Ó. Aqui tá a parte, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, ó. Essa é a parte com aumento. Então, eu comecei o meu aumento aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Vamos contar novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Por isso, é muito importante a gente ver certinho aqui, ó, essa parte pra gente não se confundir. A gente tem que ter 13 pontos altos aqui nessa curva e 13 pontos altos nessa daqui. Então, agora, fiz os meus 13 pontos altos, vou laçar, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto da lateral, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E quando chegar aqui, ó, desse lado, na curva, tá aqui, a gente deixa aqui a nossa marcação. Se vocês quiserem, vocês podem amarrar um pedacinho de linha aqui também, de fio, pra saber aqui que esses são os 7 pontos. Então, aqui nesses 7 pontos altos, a gente vai fazer aumentos e vamos ficar com um total de 13 pontos, igualzinho ficou desse lado. A gente vai fazer essa mesma repetição. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Fui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E quando chegou aqui, ó, nessa parte da curva da peça, eu fiz aqueles meus 13 pontos altos. Ó, 3 pontos com aumento, 1 ponto sozinho, 3 pontos com aumento. A gente ficou com um total de 13 pontos. Chegando aqui no final, ó, eu vou vir aqui contar 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar o meu fio. Se você não for mudar de cor, você não precisa cortar. Vou cortar o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor crua. Então, eu venho aqui, ó, e corto esse meu fio. Então, vocês confiram aí a peça de vocês. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo, que dá super certo, gente, ó. Fazendo essa parte aqui certinha, você vai acertar todo o seu tapete. Eu expliquei bem detalhadamente aqui, ó, pra vocês não terem dúvida. Então, aqui essa é a parte da lateral, a gente ficou com 43 pontos.
Se você estiver fazendo maior ou menor, vai ficar com a quantidade diferente, mas aqui na curva sempre vai ser essa quantidade, ó. Sempre vai ser essa quantidade de pontos. 13 pontos altos aqui, ó, nessa segunda volta. E na primeira volta a gente tinha 7 pontos. Então, agora eu vou pegar o meu fio na cor crua. Essa base, gente, dá pra fazer vários modelos usando essa base. Peguei aqui, ó, o meu fio na cor crua. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui na lateral da minha peça. Então, esse aqui é o primeiro pontinho, ó, da lateral. Não trabalha aqui aqueles 13 pontos, ó, que a gente tem. Então, venho aqui no primeiro pontinho, ó, da lateral, daqueles 43, e prendo esse meu fio com uma laçada, que será a minha primeira corrente, 2 e 3. Fiz aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar. Agora, eu venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço um ponto alto. Fiquei com um grupinho agora de 3 pontos altos. 2 correntes, vou laçar, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou fazendo assim por toda essa minha lateral, até chegar no último ponto aqui, ó, da lateral da minha peça, até chegar nesse último ponto, antes daqueles 13 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, fui fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, até chegar aqui, ó, no último ponto, tá aqui, ó, afastei aqui o ponto, no último ponto da minha lateral, ó. Aqui a gente começa os pontos com aumento. Então, aqui eu fiquei com um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar. A gente começa agora a trabalhar naqueles pontos, ó, da curva, né, da nossa peça. Então, aqui, a gente tem o nosso primeiro aumento. Eu vou pular esse ponto, venho aqui, ó, no ponto seguinte, e vou fazer aqui 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, ó. 2 correntes, vou laçar. Agora, eu pulo esse ponto, venho no próximo e faço 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntes, laço, pulo um ponto, venho no próximo e repito o meu grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, laço, pulo esse ponto, venho no próximo e repito. Vou fazer aqui toda essa parte com vocês, porque a mesma repetição a gente vai fazer ali do outro lado. 2 correntes, laço, pulo um ponto, venho no próximo, repito o meu grupinho de 2 pontos altos, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora, faço 2 correntes, vou laçar, pulo esse ponto aqui, ó, venho no próximo e faço 2 pontos altos. 2 correntes, laço. Esse último pontinho aqui, ó, do aumento, a gente não vai trabalhar, igual a gente não trabalhou desse lado aqui, ó, o primeiro ponto do aumento. Então, a gente não trabalha esse ponto, vem diretamente aqui nesse primeiro ponto da lateral, ó, e faço um ponto alto. Vou laçar, agora eu venho aqui, ó, no ponto seguinte, faço mais um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, 2 correntes, vou laçar, agora eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, nessa lateral da nossa peça, a gente vai fazer aqui a mesma repetição que fizemos desse lado. Então, a gente vai ficar com grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. A gente vai trabalhar até chegar aqui, ó, nesse último ponto da nossa lateral, até chegar aqui. Quando chegar aqui, vamos trabalhar nesse ponto aqui, ó, da curva do trabalho,
naqueles 13 pontos altos, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, daquele lado, a gente vai ficar com 6 grupinhos de 2 pontos altos, exatamente igual ficamos desse lado. Então, a mesma repetição que você fez aqui, você vai fazer aqui. Então, vou concluir aqui toda a minha volta. Finalizei aqui toda a minha volta, gente, ó, minha peça, ela tá ficando assim. Então, aqui, eu tenho os 6 grupinhos de 2 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui desse lado também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui no final, faço 2 correntinhas. Esse ponto a gente não trabalha. Venho aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente definiu, ó, o desenho da nossa peça. Se os pontos aqui tiver bem certinho, o seu tapete, ele vai ficar bem retinho. Por isso, a gente tem que contar certinho. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, o tanto que tem desse lado, tem desse lado. Fica todo certinho. O tanto que tem aqui, ó, 6 grupinhos aqui, 6 grupinhos aqui. Então, agora, a gente concluiu a nossa volta de número 3, né? Aqui, ó, foi a primeira, a segunda, estamos na terceira volta. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vem em cima desse próximo ponto, um ponto alto. Laço, vem aqui no próximo, um ponto alto. Então, eu fiz ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, vou laçar, venho aqui no próximo grupinho, ó, e em cima de cada ponto alto desse, eu vou repetir um ponto alto, ó. Vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui nessa lateral, a gente vai seguir fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto e 2 correntes de separação. A gente vai fazer assim até chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, a lateral da minha peça, ela tá ficando assim, ó. Chegando aqui, fiz 2 correntes, vamos trabalhar a curva agora, ó, do nosso tapete. Então, eu vou vir aqui em cima desse primeiro ponto alto, daquele grupinho de 6, né, daqueles 6 grupinhos de 2 pontos. Fiz um ponto alto, venho no próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiz um aumento, ó, no último ponto. Nessa primeira volta com a cor crua, a gente tinha 2 pontos. Nessa segunda, a gente tem 3. 2 correntes, vou laçar, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Então, aqui eu trabalhei, ó, 2 grupinhos. Vou trabalhar aqui os outros 4 e volto pra gente dar sequência. Então, aqui, gente, naquela parte que a gente tinha 6 grupinhos de 2 pontos, a gente ficou com 6 grupinhos de 3 pontos agora, porque a gente trabalhou um aumento no último ponto. Fiz as minhas 2 correntes, vou laçar e aqui na lateral a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos ali do outro lado. Então, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto desse de base, separados por 2 correntes. Então, essa será a repetição da minha volta aqui, ó, de número 4, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou finalizar e volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui no final, fiz o meu último grupinho de 3 pontos. Agora, eu venho aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a minha volta, ó. Super fácil de fazer, gente. Depois que vocês fizerem aqui esse começo, é bem rapidinho. Esse começo a gente tem que prestar mais atenção, né? Pra não errar a quantidade de pontos, mas fica muito linda essa peça. Acredito que vocês vão vender bastante. E eu espero que vocês gostem também, né, do resultado da peça. 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, venho em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, venho aqui nesse ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo,
um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó, por toda a lateral da minha peça, até chegar aqui no final. Finalizei aqui toda a minha lateral, ó, com a mesma repetição. Chegando aqui na parte da curva, ó, venho nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. E aqui no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Ficou assim. 2 correntes, vou laçar, venho aqui em cima desse ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço 2 pontos altos, ó. Faço um ponto alto apenas. No último que a gente vai fazer um aumento, que a gente faz 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Vocês vão observar agora que são carreiras de repetição, gente. Então, aqui, ó, na lateral da peça, a gente vai fazer essa sequência. Em cada ponto alto, ó, em cima de cada ponto alto, a gente faz um ponto alto. Nos intervalos de correntes, a gente faz 2 correntes, ó. Então, a gente sempre vai seguir essa repetição, até chegar na parte que a gente vai começar a fazer o bico. Chegando aqui, ó, nessa parte dos aumentos, a gente fez um aumento, ó, no último ponto. Então, nessa carreira aqui, que foi a primeira com a cor crua, a gente tinha 2 pontos altos. Nessa segunda, a gente ficou com 3. Nessa terceira, a gente tem 4. Na próxima, a gente terá 5, 6 e assim por diante. Então, aqui, ó, sempre nesses 6 grupinhos, a gente vai trabalhar aumento no último ponto. Igual a gente fez aqui, ó, nessa carreira anterior, igual a gente tá fazendo nessa carreira agora. Desse lado aqui, vocês vão fazer a mesma repetição. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou adiantar aqui, a gente tem que ter um total de 8 voltas com essa mesma repetição aqui. Então, a lateral vai ser do mesmo jeito, o que vai mudar aqui é a curva, porque em cada volta você vai aumentar um ponto a mais, né? No último ponto, você vai fazer um aumento. Então, eu preciso ter um total de 8 voltas com a cor crua. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar continuidade. Lembrando que aqui, ó, sempre os 6 grupinhos a gente trabalha com aumento, tanto desse lado quanto desse. Vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas voltas, ó. Fiz um total de 8 carreiras. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Fazendo a mesma repetição que a gente vinha fazendo, ó. Então, aqui ficou ponto alto sobre ponto alto e 2 correntes de separação. Nessa parte dos aumentos, a gente seguiu fazendo aqui, ó, aumento sobre aumento. Então, agora, a gente vai ter, em cada grupinho desse aqui, ó, daqueles 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai ter 9 pontos altos, ó. Contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada grupinho desse agora tem 9 pontos altos. Confiram aí o de vocês. Vocês lembram que aqui no começo eu falei para prestar bastante atenção, porque a partir daqui o tapete todo daria certo, ó. Então, aqui vocês observam que tá bem certinho, ó, bem retinho o desenho. Por isso, a gente tem que observar bastante aqui o começo. Então, fui fazendo aqui as minhas voltas, ó. A minha peça, ela tá assim, mesma repetição, gente, como eu falei pra vocês, ó. Um ponto alto com um aumento, ó, sempre aqui no último ponto, naquela parte da curva aqui da nossa peça. E na lateral, a mesma repetição. Eu vou usar agora o fio na cor vermelha. Se você não quiser trocar de cor, você não precisa, ó. Aqui eu prendi com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio na cor crua. Porque agora eu vou fazer o detalhe com a cor vermelha. Se você não quiser trocar de cor, você vem com esse fio caminhando com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui, eu vou pegar esse meu fio e vou levar até o intervalo de 2 correntes para ficar mais fácil o arremate. Vocês sabem que eu sempre tô fazendo isso agora, porque depois a gente dá 2 nozinhos e arremata o nosso fio. Então, trouxe ele aqui, ó, pro intervalo de 2 correntes. Pego o meu fio agora na cor vermelha, venho aqui nesse mesmo intervalo
e faço uma correntinha, ó. Subo 2 e 3. Fiquei aqui com 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos, ó, trabalhando no intervalo de 2 correntes. Não vou trabalhar mais aqui, ó, sobre aqueles pontos altos que a gente vinha fazendo a repetição. Então, aqui, a gente tá dando início à nossa volta, ó. Aqui foi a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tá dando início à nossa volta de número 11. Então, aqui, fiz o meu grupinho, ó, de 3 pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou laçar, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. Ó, esses 2 fios aqui, eles ficaram juntos, então depois a gente dá 2 nozinhos pra arrematar, fica super fácil fazer assim. Agora, eu vou seguir fazendo assim, ó, grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, em todos os intervalos aqui de 2 correntes, até chegar aqui, ó, nesse último intervalo e eu volto pra gente dar sequência. Bom, gente, fui fazendo, ó, grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui nessa parte que a gente tinha os nossos aumentos, né? Ó, na parte que a gente tem os 9 pontos altos, eu fiz minhas 2 correntes, vou laçar. Vou pular esse ponto apenas, ó, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. Laço novamente, eu venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho de 3 pontos altos também, ó. 2 correntes, vou laçar, pulo esse ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, 2 pontos altos. Laço, e aqui, ó, no próximo, eu faço mais um ponto alto. 2 correntes, laço, ó, não trabalho esse último ponto, venho aqui no intervalo de 2 correntes e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, aqui, em cima de cada desenho daqueles que a gente tem, desses aqui, ó, que a gente tem tanto desse lado quanto no outro, a gente vai ficar com 2 grupinhos de 3 pontos altos, ó. A gente não trabalha o primeiro ponto, não trabalha esse ponto aqui do meio, nem o último. Eu vou abrir aqui a minha peça para vocês verem bem certinho, ó. Então, aqui, nessa parte, a gente vai fazer essa mesma repetição. E nos intervalos de 2 correntes, a gente faz o grupinho de 3 pontos. Quando chegar aqui nessa lateral, vocês vão fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, para cada intervalo de 2 correntes, a gente faz grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui. Olha que lindo tá ficando esse vermelho, gente, do Boca Azul. É muito lindo. Olha que cor viva. Muito lindo mesmo. Bati aqui, gente, desculpa. Então, aqui, ó, fui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos. E em cada desenho desse, a gente ficou com 2 grupinhos, para vocês terem aí uma base. Eu vou contar aqui com quantos desenhos eu fiquei, para falar certinho também aqui para vocês, para ficar certo. Então, aqui, ó, eu fiz 2 correntes, conto 1, 2, venho aqui na terceira correntinha desse grupinho, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio novamente, porque agora eu vou fazer a mudança para trabalhar com a cor crua, né? Então, eu venho aqui, ó, pego esse fio e vou caminhando com um ponto, vou caminhando ele até chegar no intervalo de 2 correntes para facilitar aqui o meu arremate. Se você não for trocar de fio, você caminha com um ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntes para continuar trabalhando. Vou contar aqui com quantos grupinhos eu fiquei para falar certinho a vocês. Então, gente, aqui, ó, nessa volta, que é a volta de número 11, eu fiquei com um total de 54 grupinhos de 3 pontos altos, ó. Fiquei com 54, vocês confiram aí a peça de vocês. Deu um número par, né, para dar certinho quando a gente começar a fazer o bico de acabamento. Então, agora, eu vou pegar aqui o meu fio na cor crua, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas,
e vou prender o meu fio na cor crua. Prendi aqui o meu fio com uma correntinha, subo 2 e 3. Fiquei aqui, ó, com os dois fios juntos, facilita muito o arremate. Vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo e vou fazer 3 pontos altos, ó. Então, aquelas 3 correntinhas, ela vai contar como um ponto alto e fiz mais 2 pontos altos aqui. Faço 2 correntes, laço. Agora, eu venho aqui no próximo intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes e vou seguir fazendo aqui por toda a minha volta essa mesma repetição. Então, essa volta aqui é a volta de número 12. Em todo o intervalo, gente, de 2 correntes, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. Quando eu finalizar essa volta aqui com a cor crua, eu vou fazer mais uma volta com a cor vermelha, seguindo o mesmo padrão, né? Seguindo a mesma repetição. Em cada intervalo de 2 correntes, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira com a cor crua, fazer mais uma com a cor vermelha e volto pra gente dar continuidade. Quando eu fizer a minha carreira com a cor vermelha, eu não vou cortar o meu fio, porque eu vou continuar trabalhando todo o bico com a cor vermelha. Bom, gente, finalizei aqui, ó, fiz aquela volta com a cor vermelha junto com vocês, comecei essa volta com a cor crua, finalizei ela e fiz mais uma volta com a cor vermelha. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Cheguei aqui no final, ó, fiz as minhas 2 correntes e prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, eu não vou fazer troca de fio, eu vou finalizar o bico todo com a cor vermelha, mas se você quiser trocar o fio, você corta e prende aqui com uma laçadinha, né, para começar a fazer a próxima volta. Então, aqui, como eu não vou cortar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas, ó. Então, eu caminhei com um ponto baixíssimo até chegar aqui. Cheguei no intervalo de 2 correntes, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, venho aqui, faço um ponto alto. Então, aqui, contando com as 3 correntinhas, a gente ficou com um total de 2 pontos. 2 correntes, vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo, e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, eu formei um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Não faço corrente de separação, eu laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntes, e agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó. Laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um leque agora. Então, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, ó, a gente ficou com um leque, um grupinho de 5 pontos. Um leque, depois a gente vai fazer um grupinho de 5 pontos. Ó, vou fazer aqui junto com vocês. Laço, venho aqui e faço 5 pontos altos. Então, essa vai ser a repetição da minha volta. Por isso, gente, que tem que dar um total de grupinhos de 3 pontos altos, ó, 2, 4, 5. Aqui, que seja par, porque a gente vai fazer essa repetição, ó. Em um a gente fica com leque, no próximo a gente fica com um grupinho de 5 pontos. Então, a gente vai fazendo essa repetição por toda a nossa volta. Se você estiver fazendo e você vir que a sua peça está ficando curvada assim, não tá ficando retinha, você coloca uma corrente de separação aqui, ó. Faz o leque, faz uma correntinha de separação e faz os 5 pontos altos. Uma corrente de separação e o leque. Para o meu ponto, não é necessário. Então, eu vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Tá ficando assim a minha peça. Chegando aqui no final, ó, deu certinho, gente, ó, por isso que tem que ser par. Então, a gente foi intercalando, né? Um grupinho de 5 pontos, um leque. Um grupinho de 5 pontos, e aqui tá o meu leque. Terminei aqui o meu grupinho de 5 pontos altos,
eu vim aqui, ó, contei uma, duas, e na terceira correntinha eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no meio desse meu leque, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou laçar, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto daquele grupinho e vou fazer um ponto alto. Subo 3 correntinhas, venho aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Então, aqui, eu formei o meu primeiro ponto picô. Ó, um ponto alto e um ponto picô. Laço, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas e faço aqui o meu ponto picô. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos picô. Laço, venho aqui, ó, nesse ponto do meio, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer um picô maior. Eu vou fazer 5 correntinhas, ó. 2, 3, 4, 5. Venho aqui no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas e faço o meu picô. Então, aqui eu fiquei com um ponto picô maior de 5 correntes. Vou laçar. Agora, eu venho no mesmo ponto aqui, gente, que a gente fez e faço um ponto alto. 3 correntinhas. Venho aqui e faço meu ponto picô. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas. Ó, pega essas duas laçadinhas, um ponto baixo para formar meu ponto picô. Laço, e aqui, ó, esse último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto apenas. Eu não vou fazer o ponto picô. Então, vai ficar assim, ó. A gente vai ficar com um total de 5 pontos picô e 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a gente trabalhou 2 pontos aqui, ó, nesse ponto do meio. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô, porque o último ponto a gente não trabalha o ponto picô. Eu fiquei com 2 picô para esse lado menor, o do meio eu fiz com 5 correntes, e para esse lado, os dois menores também com 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui dentro desse leque e vou prender com um ponto baixo, ficando assim. Laço, vem em cima desse primeiro ponto, um ponto alto e um ponto picô. Vou fazer aqui mais esse com vocês. Laço, venho no próximo, um ponto alto e um ponto picô, de 3 correntinhas. Então, aqui eu já fiz os meus 2 picô menor. Laço, nesse ponto aqui do meio, eu faço um ponto alto, e agora eu faço meu picô maior de 5 correntes, ó. 2, 3, 4 e 5. Venho aqui pegando essas duas laçadas, faço um ponto baixo. Laço, venho no mesmo ponto agora, um ponto alto e um ponto picô menor, com 3 correntinhas apenas, ó. Pego essas duas laçadinhas, formei aqui o meu picô. Venho no próximo ponto, novamente, um ponto alto, 3 correntes, um ponto picô. Laço, e o último ponto, eu não faço ponto picô. Faço um ponto alto, venho dentro desse leque e prendo com um ponto baixo. Então, assim, ó, assim vai ficando o meu trabalho. Gente, esse bico, ele fica muito lindo. Olha só que acabamento lindo fica nessa peça. Tô muito apaixonada por esse bico. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, fui fazendo aqui aquela mesma repetição, ó, por toda a minha volta. Aqui eu já cortei, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lembra daqueles fiozinhos que estavam juntos? Então, para arrematar ele, eu fiz 2 nozinhos para ficar seguro aqui, ó. Fiz 2 nozinhos aqui, nesse e nesse. Aí, eu venho com um pinguinho de cola pano e coloco aqui em cima. Esse crochê mesmo aqui, ó, ele esconde, gente, ó. Vocês
colocam aqui e ele vai escondendo esse acabamento. Então, é bem simples. Tava os 2 fios, é só amarrar os 2 fios para fazer o arremate. Então, aqui, chegando no final, ó, fiz o meu ponto alto sozinho, que o último ponto alto a gente não trabalha o ponto picô. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto baixo, ó, que a gente iniciou dentro desse leque, vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu já cortei aqui o meu fio. Então, assim ficou o meu bico de acabamento, gente. Olha que lindo. Fica muito perfeito. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Se você não tiver uma agulha de tapeçaria, você pode fazer também o arremate com agulha de crochê. Sempre falo nos vídeos que a agulha de tapeçaria ajuda bastante na hora de arrematar os fios. Se você não quiser dar esses nozinhos, ó, se você acha que fica feio o acabamento assim, com esses nozinhos, você pode ir arrematando o fio da forma que eu vou fazer aqui, ó, junto com vocês. Então, eu vou pegar, vou vir aqui e vou colocar esse meu fio aqui, ó, passando aqui por trás dos pontos. E vou caminhando aqui, ó, com ele por entre esses pontos. Pra ficar o acabamento bem perfeito. Antes eu não fazia os nozinhos, gente. Eu ia fazendo assim, por toda a peça. Fazendo esse acabamento aqui com agulha de tapeçaria. Só que depois eu vi que com os nozinhos ficava mais fácil e também ficava seguro. E aí eu comecei a fazer. Mas aí você tem essa opção, né? De fazer assim ou fazendo aí os seus nozinhos. Então, eu vou passar por mais esse aqui, ó. É bem fácil com a agulha de tapeçaria. Tá desfocando, pronto. Pronto, focou. Então, aqui, ó, passei. Agora, eu venho e corto o excesso aqui do meu fio. Ó. E ficou assim. Eu vou abrir a peça aqui pra vocês verem toda ela. Bom, gente, abri aqui minha peça e olha que lindo esse bico de acabamento, gente. Olha que vermelho maravilhoso. Minha peça ficou assim, ó, fica bem retinha, como vocês estão vendo. Eu tô muito apaixonada, gente, eu gostei muito desse modelo. Tô bem satisfeita com o resultado, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. É muito delicado esse bico. E a peça é muito fácil de fazer, bem econômica. Se você tá começando a fazer crochê agora, você também vai conseguir fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Se você não deixou ainda o seu comentário, o seu like, deixa agora. Espero que vocês façam, né? Que vocês vendam. Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida, as suas vendas e até o próximo vídeo.